Notícia de última hora, galera. Papelinho fora do Clube do Remo. É notícia aí que nós vamos aguardar o que vai causar esse abalo na situação interna do Leão Azul. Bom, gente, peço a você que fique até o final desse vídeo, até porque nós vamos falar sobre o histórico de Clube do Remo e ABC, porque é vida que segue, tá? E as outras coisas mais, contrato sendo renovado, e vamos dar a nossa opinião sobre a situação do Papelinho. Peço a você que fique até o final, tá? Não esquece, curte, compartilha, se inscreva no canal, hype a gente aí e deixa teu comentário, bora pra cima. Bom, galera, sexta-feira e a gente já estava até programando outro vídeo, tava tudo ok, mas saiu essa notícia e nós não podíamos deixar ela passar, né, gente? Papelinho, após um ano e pouco sob o comando do setor do futebol do Clube do Remo, acaba de aceitar a proposta do Fortaleza, que já vinha assediando desde a semana passada, a semana retrasada, já viu os contatos. O Clube do Remo tentou de todas as formas segurar, até porque o Papelinho é também responsável por esse outro patamar do futebol azulino, né? Com essa subida, essa guinada de contratações, essa maneira do Clube do Remo ver agora você comprar parte do direito federativo dos jogadores, né? Claro, temos apostas, né? E também teve coisas que não deram certo. Porém, no total, o acesso é responsabilidade diretamente de Papelinho, aos jogadores e a torcida, né? E como a gente sabe, o executivo de futebol tem muitos contatos, né? Inclusive me recordava agora do Reinaldo falando numa entrevista dele, que ele falou: qual é o contato mais famoso que você tem na sua agenda? Ele disse: o Papelinho. Né, gente? O Papelinho, que tem uma multa rescisória com o Clube do Remo de 1 milhão, porém o Fortaleza, que é seu próximo destino, vai pagar essa multa rescisória, se dispôs a pagar. Lembrando vocês que o Papelinho chegou aqui deixando o Fortaleza, né? E veio a convite do Tonhão, que é seu amigo pessoal. Papelinho, que é um homem vitorioso. A gente até, né, muitas pessoas questionaram a época: ah, vem pra cá, não é o mesmo. Chamavam ele de papelão, né? E aí é aquilo, gente. Tem seres humanos e seres humanos, e seres humanos que vivem de desafio, né? Papelinho, nesse retorno dele agora lá pro Fortaleza, ele saiu do Fortaleza na alta. A gente viu, foi pesquisar sobre reportagem lá, né? Saiu na alta, né? E agora foi chamado novamente porque o Fortaleza tem oscilado ali, mas está na Série A. E na Série A vocês sabem que o recurso é maior, a visibilidade é maior, o reconhecimento é muito maior, né, gente? Então o Papelinho, que havia deixado naquela época, veio pra cá, dizia que não era o mesmo Papelinho do Fortaleza. Tá aí, né, gente? É aquilo, né, cara? Ele é um bom profissional, gente, e ele vive de desafios, né? Quando ele chegou no Clube do Remo, chegou naquela maré que estava ali, né? Propôs uma nova perspectiva de contratações até ousadas pro patamar do Clube do Remo, muitas das vezes não reconhecida, né? Porém, ele continuou o seu trabalho e agora, né, com esse acesso à Série B, o Clube do Remo, e essa mantida de patamar, e essa mantida de contratações, e todo o seu staff que trabalha ao seu redor também, que é todo o setor do departamento de futebol que trabalha com ele, que veio também do Fortaleza, tá aí, né, gente? Então nós não temos a dimensão do impacto que vai ter agora nesse instante. Só sabemos que vamos torcer para que ele vá e não leve todo o departamento de futebol, para não ter aquele impacto logo de imediato, porque vinha se adiantando as contratações, tá? E a gente sabe que muitos vão dizer: ah, foi embora, a vida que segue, contratamos outro. Porém, né, gente, profissional é profissional, galera. Então a gente tem que entender essas situações e essas condições, até porque é uma questão administrativa. O Clube do Remo fez todos os esforços para manter o Papelinho, mas a situação do Fortaleza foi mais atrativa. Marcelo Paz conseguiu convencê-lo, inclusive ele já não viaja com o Clube do Remo para esse próximo jogo contra o ABC. E aí eu só tenho a agradecer ao Papelinho e torcer que a diretoria do Clube do Remo contrate não um que seja igual, porém que seja melhor do que o Papelinho, né? Que a gente sabe que está difícil no mercado, está muito difícil, é uma grande perda, gente, é uma grande perda. Porém, vida que segue, né? Papelinho, siga o seu trabalho. Eu não tenho nada contra, nunca fui um adepto crítico, sempre fiquei até surpreso com o patamar e a ousadia das contratações. É um homem que eu
disse, cara, tu largar uma situação que tá no Fortaleza em Série A, toda a tranquilidade que tu tem para pegar um time de Série C e titular ele em outro patamar, é muito difícil, é muita ousadia do ser humano. Que é muito fácil, gente. A gente tá no nosso trabalho e dizer, eu tô tranquilo aqui eu tô bem, né? E não querer outros desafios na vida, né? Então o Papelinho retornando ao Fortaleza e a gente fica aqui na espera e ver como é que vai acontecer, né, gente? Obrigado, né, Papelinho? Obrigado, né? Fazer o quê? A gente sabe que é assim que funciona, né? Assim como ele foi, poderia ser demitido certa vez, né? Bom, gente, vida que segue, vida que segue. E vamos falar agora sobre Clube do Remo e ABC. Antes eu vou trazer para vocês uma situação. O Sávio está renovando com o Clube do Remo, né? Pressiona ali, já que essa renovação, porque o Clube do Remo renovou com outros atletas. E o Sávio aí vem sendo titular, né? Quase que absoluto. Ele e o Alan Rodrigues, certa vez revezando, cada um tem sua qualidade. E o Sávio aí tem despontou no Repar, então merece sim o seu contrato ter essa renovação. Bom, galera, agora vamos tratar aqui com o ABC, né? O ABC aí, que é um velho conhecido do Clube do Remo, teve a sua primeira partida entre ele e o Clube do Remo em 1972, né? Onde o Clube do Remo empatou lá em Alagoas em 1-1 com o gol de Dutra. Vocês lembram do Dutra? Comentem aí embaixo quem se lembra do Dutra. Eu não era nascido, eu sou novo. De 2000 pra cá, gente. Eu sou de 2000. Ai, galera. Bom, nesse histórico já são 15. E no último jogo, o último confronto foi o Remo perdeu no Bainão por 2-1, tá? Com o gol do Clube do Remo sendo marcado por Jefferson Victor. Esse eu nem me lembro, tá? Gente, são 15 jogos até o momento, com 5 vitórias do Clube do Remo, 6 empates e 4 vitórias do CRB. CRB, que é um adversário que vem ali na 8ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Como vocês sabem, não é um time assim tão despontado, como eu trouxe para vocês aí o retrospecto dos seus atletas, mas é um time que merece o nosso respeito, já que joga dentro dos seus domínios, tá, gente? E dentro desses seus domínios, o Clube do Remo já realizou por lá cerca de 7 partidas, né? Até o momento são 3 empates lá e 3 derrotas do Clube do Remo, tá? E uma vitória apenas, que foi aquela vitória, vocês lembram? Do gol da Santinha, que o Paulo Cacheado narrou naquele momento, né? Inclusive que o Clube do Remo em 1999 disputava ali o seu último jogo com perspectiva de cair para a Série B. Naquele campeonato o Clube do Remo fez 21 jogos, foram 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. E justamente contra o CRB era a disputa ali para saber, né, se permanecia ou não. E o Clube do Remo saiu atrás do placar e teve o gol de empate, e teve o último gol feito aí, né, o gol de desempate, o gol que manteve o Clube do Remo na Série B, marcado pelo Marcelo Scott, né? Marcelo Scott aí, se vocês lembram dele, o atacante do Clube do Remo, que marcou aí, o Paulo Cacheado até foi naquele momento, ô minha Santinha, né? Eu lembro muito bem disso, gente. Vocês se lembram também, que eu sei, né? Bom, galera, então, essa situação de Clube do Remo diante do CRB, nós sabemos que vai ser um adversário cascudo ali, porém não tem nenhum segredo, é manter a perspectiva e a expectativa e a perspectiva de buscar o resultado, tá? Respeitando, claro, o adversário em seu domínio, porém sabendo que nós precisamos se manter ali no G4. Então essa é a hora. O Clube do Remo que viaja nessa tarde de hoje já para chegar com antecedência lá, né? O Janderson até agora não saiu notícia, mas talvez viaje. Nós vamos ver depois, logo à noite, quando chegar o resultado, para ver quem foi que viajou, e a gente vai saber se ele foi ou não, tá? Até porque o treinador do Clube do Remo conhece muito bem o CRB, né? Passou por lá por 3 temporadas e sabe muito bem o que tá lhe dando ali, o que tá lhe aguardando, tá, gente? Conhece muitos atletas de lá. Bom, galera, para encerrar o vídeo, a rodada começou ontem, né? Com o Ferroviário e Botafogo de São Paulo. Botafogo aí que empatou com um golaço, gente. Tava assistindo esse jogo. Que gol bonito, viu? Pode ser até o gol da rodada aí. Foi um golaço no final ali. Os dois times ali se respeitando muito, né? O próprio Ferroviário teve muita chance de fazer gol, mas não fez. E aí, no final, é aquilo. Você não pode desligar em nenhum momento, né? Tá? Hoje, na sexta-feira, teremos um jogo isolado que vale ali na disputa do G4, né? Vila Nova e Novo Horizontino. Novo Horizontino ali que vem com 16 pontos também. Ambos, né? Melhor placar seria o empate para segurar os ímpetos, até para ninguém ultrapassar o Clube do Remo, tá? Mas se fosse torcer por uma derrota, seria a do Vila Nova. Bom, gente, no sábado teremos mais 4 jogos, mais 3 jogos, tá? Coritiba e
Avaí, Atlético Goianiense e Goiás, sou Atlético Goianiense, Atlético e Cuiabá, Atlético com certeza. No domingo teremos 3 jogos, tá? Operário e Atlético Paranaense, CRB e Clube do Remo. Nós somos Clube do Remo desde pequenininho, tem caravana indo pra lá, a festa vai ser boa. Vamos ter também Volta Redonda e América Mineiro, vamos torcer aí pro Volta Redonda ter sua vitória para segurar os ímpetos da América ali, tá? Chape e Amazonas será na segunda-feira, justamente com Mucura e Criciúma, gente. Olha aí, Mucura e Criciúma. Torcendo pro Criciúma desde sempre, né, gente? Desde sempre nós torcemos aí pra Mucura se dar mal. Bom, galera, boa sexta-feira a todas. Nós vamos ver o que vai se desenrolar nesse momento aí. Quais as condições, quais as consonações que vai acontecer. E aí nós vamos trazer para vocês no próximo vídeo. Obrigado a todos que ficaram até esse final. E vida que segue, né? Papelinho, boa sorte. Valeu, agradeço muito. E nós vamos buscar aí no mercado um que tente igualar ou se sobrepor a situação papelinho. Valeu, galera. Forte abraço. Fui.